Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz para todos que estão aqui nesta noite, amém? Que Deus fale ao teu coração. Aleluia. Um certo cientista, em tempos de pandemia, estava trabalhando em casa, quando, de repente, ele ficou bastante concentrado, mas seu filho, uma criança, vinha ali a todo tempo interrompê-lo. Ele estava muito preocupado, sem saber como resolver aquilo. Então, ele decidiu, viu ali que tinha uma gravura do mundo e resolveu, então, naquele instante, fazer o seguinte. Ele pegou uma tesoura, picotou o papel em vários pedacinhos, pegou uma fita adesiva e falou assim: filho, eu quero que você ajude o papai a consertar o mundo. Pega estes pedacinhos de papéis e tenta consertar o mundo que eu estou colocando nas tuas mãos. Ele falou: agora eu vou ganhar tempo. Então, daqui a alguns minutos depois, o garotinho falou: pai, está pronto. Meu pai, como? Ele não tem idade para ter feito isso tão rápido. Disse: filho, como é que você conseguiu consertar o mundo tão rápido? Assim, fácil, pai. Eu olhei do outro lado da folha e tinha um homem. E então eu peguei e fui montando o homem, consertei o homem, consertei o mundo. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos pede conserto. Deus pede de nós que nós nos consertemos com Ele. Em que sentido? Hoje a mensagem traz por título: não vá para o culto hoje. E talvez você pergunte: mas será que eu errei vindo para o culto hoje? Não, você não errou. É só a mensagem que tem esse título: não vá para o culto hoje. Por quê? Porque certamente Deus tem algo para falar conosco. O inimigo não quer que nós o recebamos. Mas você veio e você vai receber tudo que Deus tem para você, amém? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo número 5, e quero já que você perceba, diz a Bíblia o seguinte, que tudo que está escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, sejamos, aleluia, sejamos o quê? Tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Vamos ver na Bíblia, Êxodo capítulo 5, vamos ler a leitura oficial desta noite. Diz assim a palavra do Senhor. E depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, preguiçosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem
em palavras de mentira. Deus Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Senhor, no nosso coração, Pai, clama, meu Deus, para que o Senhor elucide a palavra, para que o Senhor, meu Deus, nos transmita a tua vontade para os nossos corações e mentes. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquilo que o Senhor tem me dito, Pai, ajuda-me a transmitir, Senhor, com uma total segurança, Senhor, naquilo que o Senhor tem dito. Pai, no nome do Senhor, fala ao nosso coração, nos desperta, eu rogo a tua bênção sobre a igreja que está reunida neste último culto do dia, Pai. Fala conosco, Deus, ajuda-nos, Pai, eu clamo no nome poderoso do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Você já sabe, exalte, glorifique, louve o nome do Senhor. Tudo o que está escrito para o nosso ensino e paciência foram deixados para que nós recebêssemos consolação. A história do povo de Israel no Egito nos serve como uma alegoria para que nós compreendamos o nosso progresso, a nossa caminhada espiritual. Estamos junto com o Senhor. Eu quero que você perceba uma coisa, que assim como o Egito representa o mundo, o deserto, a caminhada cristã, Faraó, o diabo, nós temos que entender que neste texto, capítulo 5, nós vimos que Faraó é categórico quando Moisés e Arão se apresentam diante dele e dizem: deixa, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Em primeiro lugar, este povo tem identidade, este povo tem dono, este povo pertence ao Senhor. Por isso o Senhor disse: deixa o meu povo ir. É algo tão tremendo que quando o Faraó ouve isso, ele rapidamente vai querer interceptar, impedir que o povo de Israel vá cultuar ao Senhor. E então ele diz: quem é o Senhor para que eu ouça? Não conheço o Senhor, não conheço nenhum Senhor. E naquele momento, ele impede e exige que eles saiam e faz a seguinte estratégia. Eu vou colocar aqui 7 estratégias do inimigo para impedir você de cultuar ao Senhor. Faraó, como inimigo do povo de Deus, usou de 7 argumentos, tentativas, para que o povo de Israel não fosse ao deserto celebrar festa ao Senhor. Se você veio ao culto hoje, você desobedeceu a voz de Faraó. Não vá ao culto hoje. Se você veio aqui nesta noite, você entendeu um princípio poderoso, que não há força do inferno, nem na terra, nem debaixo da terra, que nos impeça de vir adorar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Mas há uma coisa: quando Faraó os impediu, Moisés foi muito claro e disse: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. E quando o Senhor veio ao encontro do povo, foi porque ouviu o seu clamor desde os céus. Tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus sempre ouve o clamor do seu povo. Se você está clamando, Deus vai ouvir o teu clamor. Mas há uma coisa: quando nós ouvimos a voz de Deus e decidimos: eu vou sair, deixa o meu povo ir, eu vou com Deus, se prepara, porque as coisas não vão ser facilitadas. Entenda algo muito importante: mesmo que Deus tenha falado com você, as coisas não serão tão simples. Ao inverso, talvez se compliquem um pouquinho mais. Ele vai pedir o dobro da cota. Ele vai pedir para você que a sua produção de ontem, anteontem, seja a mesma sem a palha. Ele quer que você produza tijolos sem lhe dar as condições. O inimigo é terrível. Ele vai tentar impedir. Ficou mais fácil? Não. Ficou mais difícil. Então entenda algo: quando você decide ouvir a voz de Deus, a princípio as coisas não ficarão fáceis, não serão facilitadas. O diabo vai exigir de você cota, vai exigir de você maior produção. Por quê? Porque ele quer usar a estratégia de fazer-nos estar ocupados. E nós entendemos que a adoração é a ocupação da alma com o seu Criador. Nós entendemos que culto é o uso do tempo e
meios para serviço do Senhor. Quando nós aplicamos nosso coração em servir ao Senhor, prepare-se, porque aí vem o Faraó a tentar nos impedir, mas ele não tem poder contra o povo do Senhor. Aleluia. A primeira estratégia de Faraó é mantê-los ocupados. Aumenta a cota, aumenta a produção. Nesses tempos tão difíceis, é o que está acontecendo com muita gente. Faraó os tem distraído, os tem colocado ocupados. Sabe por quê? Porque o dinheiro encurtou, porque as dívidas aumentaram. Então vamos ocupar o nosso tempo, vamos produzir o dobro. Aquilo que nós fizemos ontem, anteontem, temos que fazer agora. E nós começamos a nos desgastar, e nós começamos a receber uma carga maior do que nós podemos suportar. Mas entenda uma coisa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Portanto, confie no Senhor, trabalhe sim, mas saiba de uma coisa: não deixe o seu tempo de cultuar ao Senhor. Não negocie o seu tempo de serviço para Deus. Entenda uma coisa: se 10 dias nós vamos trabalhar, 10 dias, 20 dias, mas você vai ter que reservar tempo para servir ao Senhor. Você tem que reservar tempo para buscar a face do Senhor. Faraó vai tentar nos impedir, mas ele não vai ter poder, porque o Senhor é conosco. Aleluia. E quando Faraó não consegue impedir-nos, então ele vai tentar negociar. Ele é um exímio estrategista. Satanás é terrível nas suas artimanhas. Você deve se lembrar que quando o Senhor Jesus estava no deserto, você deve se lembrar que Satanás levou a um alto monte, lhe mostrou num ápice de segundo todos os reinos do mundo. Num momento mostrou os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero, se tão somente tu me adorares. Olha aí, o que Satanás está querendo é culto. Ele quer o culto que é para Deus, para si. Mas o Senhor foi categórico e ele disse: Satanás, está escrito, somente ao teu Deus, aleluia, adorarás, e somente a Ele renderás culto. O culto é do Senhor, o domingo é do Senhor, a semana nos pertence, mas o dia do Senhor é do Senhor, é para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não venha para o culto hoje. A mensagem diz: não vá para o culto hoje, porque esta é a voz de Faraó querendo nos impedir. Mas quando ele não consegue, então ele vai tentar negociar. E a sua segunda tentativa é a seguinte: ele vai tentar fazer o seguinte conosco. Olha o que ele vai fazer. Ele vai dizer o seguinte, lá em Êxodo capítulo 8, versículo 8. Sua segunda tentativa é essa: e Faraó chamou a Moisés e a Arão, depois que chegaram 2 pragas contra ele, e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e depois deixarei ir ao povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim? Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que caminhe, que somente fiquem no rio? E ele disse: quando? E ele disse, ok, mais forte, ele disse: amanhã. Esse é o que eu vou chamar de o argumento que adia o compromisso. Muitas vezes, Satanás, quando não nos consegue impedir, vai querer usar de adiamentos. Se há uma palavra que o diabo possa ter inventado, se é que ele inventa alguma coisa, é a palavra amanhã. Amanhã eu faço. Quando é que eu orarei por ti? Quando é que eu vou orar para que o Senhor te livre das rãs, Faraó? Amanhã. E depois livrarei o teu povo. O que Faraó quer ganhar é tempo. Entenda uma coisa:
O diabo quer roubar de nós o nosso tempo. E quando ele não consegue roubar o nosso tempo, quer ganhar a nossa mente. Com esses adiamentos, ele quer que nós nos comprometamos simplesmente com ele e não com Deus. A palavra nos fala que Satanás, na pessoa de Faraó, estava esperando um adiamento. Amanhã, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia de cultuar ao Senhor. Celebremos o nome do Senhor, amém? Cultuemos ao Senhor, porque somente o Senhor é Deus, digno da glória e toda exaltação. Aleluia. O Senhor disse em Êxodo 20: eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. De hoje diante não terás outro Deus diante de mim, não te encurvarás a elas, nem as servirás, nem lhes renderás culto. O nosso culto é do Senhor, aleluia. O nosso culto é para Deus, aleluia. Terceira tentativa, anote aí, Êxodo capítulo número 8, versículo 25 e 26. Quando chegou o dia de amanhã, é claro, as rãs foram embora, e ele não cumpriu, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele chamou a Moisés e Arão de novo e disse assim: ide, sacrificai ao vosso Deus, onde? Nessa terra. Esse argumento da permanência quer fazer com que nós estejamos com um pé no mundo e outro pé no reino. Você não pode estar em dois reinos, você não pode servir a dois senhores, é impossível, porque você vai obedecer a um e desobedecer ao outro. Não há como nós tentarmos ficar no Egito, não há como negociar com o Faraó. Não fiquem aqui nesta terra, sacrifiquem aqui mesmo. Sabe o que foi que Moisés respondeu? Como é que nós faremos isso, se o nosso culto é abominação aos olhos dos egípcios? O que ele estava dizendo é que para o mundo, aquilo que nós fazemos não tem sentido. O mundo odeia aquilo que nós fazemos. O mundo acha que é uma perda de tempo vir cultuar ao Senhor. O mundo acha que é abominação servir a Deus. Mas nós que servimos ao Senhor sabemos a quem nós estamos adorando. Nós sabemos e não negociamos. Não há negociação. O meu culto é para Deus. O meu culto é do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele não consegue, há uma quarta tentativa. No mesmo capítulo 8, versículo 27, quando ele percebeu que não dava certo, então ele fez o seguinte, versículo de número 27, ele fala assim: olha, então faça o seguinte, não vades muito longe, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Versículo seguinte, 28, diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que indo, o quê? Mais forte, sabendo o quê? O quê? Não vades longe. Olha só, quando o diabo percebe que você está decidido a servir ao Senhor, que não tem de segurar você no mundão, então ele vai tentar negociar a sua relação com Deus. Tudo bem, já que não dá para te impedir, pode ir então, mas não vai muito longe não, não vá muito longe. Muitas vezes o diabo quer nos roubar as bênçãos de Deus. Eu me lembro que o pastor Machado, quando recebeu a Jesus, tinha um coração tão desejoso de buscar ao Senhor, não queria perder nenhum culto. E eu me lembro que ele me contou que ele era taxista, e na hora principal, quando ele pegava as melhores corridas, era a hora que o culto começava às 7 horas da noite. Então ele virava a plaquinha do táxi e ia correndo para o culto. E muitas vezes ele estava na pendura, com necessidades, mas ele sabia: eu vou cultuar ao Senhor,
e depois o Senhor proverá. E então, depois que acabava o culto, aí ele ia fazer as corridas. Algumas vezes Deus o abençoava, outro ele batia lata, mas o Senhor nunca o desamparou. Quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, quem é a prioridade? Não vá muito longe. Está bom, o que você está orando já está bom. Não, aquilo que está lendo a palavra já está bom. Não vai muito longe não. Ele vai tentar nos impedir de nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Ele vai querer que nós estejamos fracos, que nós não temos intimidade com o Senhor, não nos relacionemos mais profundamente com Deus. E esse é um estratagema do diabo para nos reter. Há um outro argumento, o argumento do comodismo, mas há um outro também que vou chamá-lo da concordância. Quando ele não consegue, capítulo 9, versículo 27 e 28, 9, 27 e 28 de Êxodo. Então o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo, ímpios. Olha como é estratégico. Nós somos perversos, eu pequei. Orai ao Senhor, pois que basta, já chega de tanta praga, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Basta. Ele concorda. Sei que sou perverso, nosso povo pecou, mas já basta. Faz parar essas trovoadas, esse granizo caindo sobre o Egito que quer nos destruir. Faz parar. Mas olha o que acontece aqui na palavra de Deus. Deus fala para nós que o diabo é um mentiroso. O que ele quer é consumir, é controlar a nossa vontade. A sexta tentativa do diabo é a seguinte, Êxodo 10, versículo 8 a 11. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir, aleluia, com nossos meninos, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face, tem perigo adiante, para que levar as crianças? Não será assim. Andai agora vós, vão os homens, andai os varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Quando o diabo vê que não tem jeito, ele vai tentar que você caminhe sozinho. Vai você aceitou Jesus, vai você. E não se preocupe com a sua família. Deixa-os aí. Deixe os seus filhos como estão. Deixe-os no game. Deixe-os na TV. Deixe-os na escola. Deixe-os com seus amiguinhos. Deixe-os à vontade. Mas vá você sozinho. Vão os homens. E deixe as mulheres, deixe os velhos, deixe as crianças. Nós estamos percebendo, irmãos, tempos difíceis. Esses tempos de pandemia são tempos cruéis, onde Faraó tem tentado obstruir o caminho do povo de Deus, o nosso progresso, o nosso caminhar com Deus. Ele vai tentar fazer com que nos separemos, com que a família caminhe separada. Deixai os vossos filhos, tem perigo no meio do deserto, é perigoso para eles. Vão só os homens, vocês são fortes, vocês são independentes, vocês sabem os perigos. Vão vocês, os homens, sacrificar ao Senhor. Mas deixem aqui as mulheres e as crianças. Por quê? O diabo queria garantia de retorno. Muitas vezes o diabo vai tentar aprisionar os nossos filhos, para que nós paremos. Vai tentar aprisionar nosso cônjuge, para que nós titubeemos, para que nós hesitemos.
Muitas vezes o diabo vai tentar iludir a nossa mente, vai pensar: você está sozinho, você não tem amparo, você está no deserto cultuando ao Senhor enquanto os seus estão desamparados. Mas de uma coisa eu sei: eu nunca vi um desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não está sozinho, continue orando, continue clamando. A sua família irá ao encontro do Senhor no deserto. Nós faremos festa ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer a nossa família. Sétimo argumento, sétima tentativa do diabo. Quando ele vê que não consegue, e Deus envia a praga das trevas, a escuridão total sobre o Egito. Capítulo 10, versículo 24 a 26. Faraó então chamou a Moisés e disse: ide, vão, sirvam ao Senhor. Somente fiquem. Quem? Vossas ovelhas, vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Podem ir. Muitas vezes o que o diabo quer fazer, quando ele percebe que você decidiu com a sua família servir ao Senhor, ele vai tentar minar os teus recursos, as tuas finanças. Ele vai tentar fazer com que você sinta dificuldade. Ele vai querer ficar com os teus bens. Muitas vezes o diabo, ele vai negociar conosco. Não, pode ir com a tua família, mas deixa as vacas, deixa as ovelhas, deixa o rebanho, deixa os teus recursos aí, e vai adorar o Senhor com as crianças. Moisés, porém, disse: é exatamente o oposto, Faraó. Nós vamos levar tudo, e você ainda vai dar as ovelhas para sacrifício ao Senhor. Nós, porém, dissemos: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Em outras palavras, muitas vezes o diabo vai querer fazer com que nós retenhamos os recursos que são para glorificar o nome do Senhor. Ele vai impedir que nós sacrifiquemos a nossa oferta voluntária ao Senhor. Há uma estratégia maligna de fazer com que nós dependamos das nossas forças, do nosso muque, do nosso trabalho. Ele vai fazer com que nós pensemos: se eu não trabalhar, não tem sustento. É um argumento verdadeiro. Porém, há uma coisa muito importante que o Senhor está nos dizendo: se você sacrificar parte do teu tempo, parte das suas finanças, você não vai ficar desamparado. O Senhor é o nosso ajudador. Aleluia. O que Deus está querendo dizer isso para nós, irmãos, é que o culto que Deus pede de Israel é o mesmo culto que Ele pede da igreja. Deus não mudou, o mesmo Deus do passado. Quando Moisés ouviu o primeiro argumento e a carga aumentou, ele voltou triste para Deus. Mas Deus falou algo para Moisés: Moisés, aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó, eu me apresentei como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Eu não revelei para eles o meu nome, mas para você eu revelo, eu me apresento como eu sou. E quando Deus diz eu sou, aleluia, é porque Ele é, no passado, no presente e no futuro. Ele é e continua sendo Deus. Somente Ele é Deus, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluia. Por que, igreja? Porque o Senhor, quando chamou o povo de Israel no deserto, Ele disse o seguinte, capítulo 19, versículo 5 a 6 de Êxodo. Abra na Bíblia, está escrito assim: agora, pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes meus mandamentos, meu conserto, então sereis o quê? A minha propriedade. A minha propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu tinha um amigo de trabalho, que às vezes ele brincava, ele dizia, olha, quem usa, cuida. E um dia eu perguntei para o Pedro, que era meu amigo, o que você quer dizer com isso, Pedro, quem usa, cuida? Que quando as pessoas falam, é porque elas fazem aquilo. Quando Deus disse que somos seu povo particular, é porque Ele realmente vai cuidar de nós. Somos seu povo peculiar. Igreja, não temamos. Somos propriedade de Deus. Mas Ele disse isso para Israel. Ele disse, vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. 1 de Pedro 2, 8, 9. Deus toma esse texto, coloca na boca de Pedro e fala para Pedro dizer para a igreja, mas vós sois o quê? Vamos juntos. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Aleluia. O mesmo que Deus falou para Israel está falando para a igreja, para que nós, aleluia, falemos das virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua gloriosa luz. Somos o seu povo, somos a sua igreja, estamos sendo cuidados por Ele. Aleluia. Por isso, que culto é que Deus pede de nós como igreja? Qual é o culto que o Senhor está pedindo de nós? Em primeiro lugar, Deus pede de nós o culto com entendimento. Que culto é esse? Depois que o Senhor libertou o povo com mão forte, os tirou, levou-os para o deserto, Deus falou o seguinte, capítulo 12, versículo 25 a 26, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, guardem este culto. Que culto é este? Acontecerá que os vossos filhos vão perguntar, que culto é este vosso? Sabia que tem gente que vem para a igreja e canta e não sabe por que canta? Tem gente que não sabe, está na igreja há tantos anos, não entende que cada elemento do culto tem uma importância vital para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação. Que culto é esse o vosso? Temos que ensinar aos nossos filhos que o culto que nós temos é o culto ao Senhor. E esse culto ao Senhor pede que nos apresentemos fisicamente. Uma das maiores armas do diabo nesses últimos tempos é fazermos acreditar que culto online é igual a culto presencial. É fazermos aceitar que assistir culto é a mesma coisa que adorar ao Senhor. Está longe disso. O culto online é complemento, não substitui o culto presencial. Romanos 12, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o quê? Vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, o único culto que faz sentido é quando o homem e a mulher se apresentam na presença do Senhor, diz, Senhor, eu estou aqui, eu vim te adorar, tudo era contra, mas eu vim te adorar, aleluia, cansado, ao quebrado, doente, mas eu vim te adorar, eu vim buscar a tua face. Quando nós entendermos, irmãos, aleluia, a importância de nos apresentarmos fisicamente ao Senhor, aleluia. Se estamos alegres, temos que entender que o Senhor pede de nós que nos apresentemos fisicamente. Segunda coisa, Ele pede de nós celebração. Salmo número 100, muito conhecido, nós cantamos isto. O que diz Salmo 100?
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor, com alegria apresentai-vos a Ele. Por isso nós cantamos, porque o Senhor pede de nós que nos apresentemos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, por isso eu canto porque eu sou alegre no Senhor, porque quero servir ao meu Senhor com alegria, quer cantando bem, quer cantando mal, na fraqueza ou na força, eu louvarei ao Senhor, servi ao Senhor com alegria. Aleluia. O culto que Deus pede de nós é o culto da oportunidade. Salmo 42, versículo 2. Davi disse o seguinte, talvez no momento em que ele estava impedido de ir ao serviço do Senhor, ele não podia ir à casa de Deus, mas ele disse: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando? Não é ser, é quando. Quando eu me apresentarei ante a face de Deus? Ele estava triste, com lágrimas. Versículo 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Sua alma estava agora abatida, porque ele não podia cultuar ao Senhor. Eu tenho um amigo terapeuta. Esse amigo, eu costumo vê-lo com uma certa regularidade. E de repente ele desapareceu. E eu recebi um telefonema, a esposa dele: pastor, ore por meu marido. Ele sofreu um derrame, está desacordado, talvez não haja esperança. Ore por meu marido, pastor. Disse amém, vou orar por ele. E orei por ele. Mandava mensagens, mas ninguém respondia. E nessa semana passada, ele telefonou para mim. Disse: pastor Cid, como está o pastor? Eu falei: estou bem, o irmão. Ele disse: pastor, Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Sofri um derrame, fiquei desacordado, e estava no hospital, sozinho, quando de repente eu recebi uma visitação, o pastor crê. E ele mandou 2 chapas de sua cabeça. Uma estava comprometida, a outra estava totalmente sã. Ele me disse: pastor, acredita, eu vi um ser radiante de luz que se aproximou de mim. Eu estava com meu braço, a minha perna, sem poder mover. Mas quando ele se aproximou, ele disse: eu tenho desejado ser teu amigo muito tempo. Puxei a tua orelha, mas hoje te saro. E naquele momento a perna começou a mover, o braço começou a mover. Ele começou a falar para mim chorando: pastor, eu não sabia, será que era uma febre? Como terapeuta eu pensei, pode ser fruto de uma alucinação. E eu perguntei para o médico, eu estava com febre. O médico disse: não, você não teve febre, está estranho, está se movendo. Disse: pastor, eu estou curado. Jesus me puxou a orelha, mas eu entendi, era necessário para que eu aprendesse a cultuar ao Senhor, que eu aprendesse a servir ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes Deus tem que nos dar puxões de orelha para que nós aprendamos a servir ao Senhor. Aleluia. Servir ao Senhor com alegria. O culto ao Senhor pede que nós sejamos periódicos. Em espanhol a palavra periódico é jornal, porque o jornal sai todo dia. Deus pede de nós periodicidade. Ele pede de nós, Salmo 134, que nós estejamos diante do Senhor, não somente no domingo. E olha, tem gente que nem no domingo vem, mas nós sejamos periódicos, que nós despertemos todos os dias para buscar o Senhor, para estar na sua presença.
Diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, Salmo 134, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor. Quem é servo do Senhor? Dá glória a Deus aí, deixa eu ouvir. Quem é servo, glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Glória a Deus, vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Aleluia. Todas as noites. Aleluia. Eu estava curioso e fui ver os pilares do islamismo. Um dos pilares do islamismo é fazer a oração 5 vezes ao dia. Eles fazem a sua reza 5 vezes ao dia. Eu disse: Senhor, eu sei que eles fazem por legalismo. Eu sei que eles fazem por exigência do Islã. Mas eles não têm vergonha de se dobrar onde quer que estejam. E nós estamos muitas vezes pensando: não, eu oro ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo eu estou em oração diante do Senhor, é verdade. Não nego isso. Nós temos esse privilégio de estarmos em relacionamento com Deus diário. Mas nós precisamos gastar um tempo mais para buscar o Senhor. Vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Aleluia. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Aleluia. Qual é o culto que Deus pede de nós? Ele pede de nós culto que tenha relacionamento. Segundo de Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Se você chegou aqui com um problema, se você chegou aqui desalentado, se você chegou aqui preocupado, eu tenho uma boa notícia para você. Segundo de Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Você está na casa de Deus. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós, o quê? Nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. O teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia. Aleluia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Nós podemos estar na casa do Senhor. Que privilégio é poder acordar cedinho, vir à casa do Senhor, dizer: Senhor, eu vim me apresentar diante de ti, eu vim buscar a tua face, eu vim adorar o Senhor, aleluia, por tudo que tu és. Na minha angústia, na espada, na peste, no perigo, eu vim me apresentar ao Senhor. Senhor, cuida de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O culto ao Senhor pede oportunidade, periodicidade, pede voluntariedade, pede voluntariedade. Salmo 110, versículo 3. Está escrito o seguinte, no texto que nós lemos de 2 de Crônicas: Josafá estava em grande aperto, ele não sabia o que fazer, mas ele foi à casa do Senhor, foi ouvir de Deus, e Deus respondeu o seu clamor. No Salmo 110, versículo 3, nos fala: o teu povo, o quê? De que forma? Você não está aqui obrigado. Quem está aqui obrigado pode ir embora. Você não está aqui obrigado. Você veio porque a sua alma desejou o Senhor. Você veio porque a sua alma clamava pela presença de Deus. Mas tem outro sentido também: o teu povo se apresentará com ofertas voluntárias. É outra possível tradução.
no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Nós estamos nos apresentando diante de Deus, no culto que é somente para Deus. Eu sei que nós temos enfrentado pandemias, temos enfrentado doença, apertos financeiros, mas nada vai nos impedir de adorar o Senhor. Quem está aqui há mais tempo já aprendeu. Eu me lembro que em 2011, quando teve o tsunami, o terremoto, então as fábricas começaram a fechar, as pessoas não tinham trabalho, e os crentes vinham correndo para a igreja nos cultos da quarta-feira da bênção. Todo mundo queria a bênção, todo mundo vinha na quarta-feira buscar ao Senhor, e foi algo maravilhoso. Mas de repente o inimigo, o Faraó, resolveu que as fábricas tinham que compensar o tempo parado e pegar o final de semana para que a gente não viesse servir ao Senhor. Apenas alguns tinham sábado e domingo livres e colocaram o final de semana antecipado para quinta e sexta. Quem lembra disso? Quinta e sexta alguns folgavam, sábado e domingo outros folgavam, e muita igreja ficou sem culto. Mas o Senhor me disse: faça culto na quinta e sexta, no sábado e domingo. E a coisa mais maravilhosa foi que nós tínhamos culto ao Senhor quinta, sexta, sábado e domingo, e o povo atendia, e o povo vinha buscar ao Senhor. O Senhor nunca nos desamparou, não há de nos desamparar. O Senhor é conosco, igreja. O Senhor é conosco, somos seu povo adquirido, povo particular, povo peculiar, somos o povo de Deus. Deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir. E o povo de Deus foi adorar ao Senhor, e você veio. Não vá para o culto hoje, você não ouviu Faraó, você veio cultuar ao Senhor. Quem veio cultuar ao Senhor, levante-se e dê um brado de aleluias e glórias a Deus. Aleluia, nós viemos cultuar ao Senhor, nós viemos dizer ao Senhor: Senhor, aleluia, nós viemos te adorar, nós viemos te cultuar. Aleluia, ministério de louvor pode subir. Aleluia, nós viemos cultuar ao Senhor. Último cântico, aleluia, nós viemos adorar ao Senhor. Quero que você perceba, aleluia, nós viemos oferecer ao Senhor as nossas vidas. O que oferecer ao Senhor em troca dos benefícios que Ele me tem dado? Que darei ao Senhor? Entrega todo o teu ser, tudo que você é, tudo que você tem, bom ou mal, entregue tudo no altar do Senhor. Venho, Senhor, minha vida a te oferecer. Aleluia. Oferece para Deus. Aproveite que você está no culto, aproveite para exaltar ao Senhor. Cantemos a Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. A te entregar como oferta viva em teu altar. Mais uma vez, eu venho, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Para te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci.
glorificamos este nome poderoso, nome sobre todo nome. Nós glorificamos, exaltamos o nome de Jesus, o Senhor. Para isso nascemos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Cumpra em nós o Teu querer. Aleluia. Faça o que está no Teu coração. Faça o que está em Teu coração. Aleluia. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. É o que você quer? Então aplauda o Senhor.